Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo notícias e informações do Flamengo para vocês. Eu desejo a vocês uma ótima segunda-feira. Você que está aí tomando seu cafezinho, se preparando para ir trabalhar, ou você que está indo levar o seu filho na escola. Vamos aqui analisar as últimas notícias do Flamengo, meus amigos. A imprensa esportiva de todo o Brasil repercutiu os lances polêmicos da partida entre Fluminense 0 e Flamengo 0. O Flamengo ficou no empate. E, na minha opinião, o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem. Cada um tem uma opinião, eu respeito a opinião de torcedores que falam que não teve a mão do VAR, que o Flamengo não foi prejudicado, respeito cada um, mas na minha opinião teve. E eu gostaria de analisar juntamente com vocês, você que torce para o nosso Flamengo, tá junto aqui sempre com a gente no nosso canal, vamos analisar o que a imprensa esportiva falou sobre os lances polêmicos, o pênalti que não foi marcado para o Flamengo, o gol do Gabigol, que foi um golaço que foi anulado. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas faz o seguinte: primeiramente, chega aqui deixando seu like que apoia demais o trabalho do nosso canal. Vamos bater uma meta juntos aqui de 2.000 likes para esse vídeo. Compartilhe esse vídeo aí no seu grupo de WhatsApp, você que tem um grupo de WhatsApp que torce pro Flamengo, seus amigos, seu familiar aí que torce pro Mengão, compartilhe para ele, fala para ele vir aqui no vídeo comentar sobre os lances polêmicos. Para ele, o Flamengo foi prejudicado? Escreva você também a sua opinião nos comentários. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte se inscrevendo e ativando o sininho das notificações, porque aqui no canal Meu Mengão React nós vivemos Flamengo, tá certo? Vamos aqui analisar, tem o Neto falando sobre o Flamengo, tem o João Guilherme, tem os comentaristas da ESPN Brasil trazendo as informações. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, tá bom? Créditos, canal ESPN, canal da Band, canal do João Guilherme, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. De falar do clássico do Fla-Flu, empatado sem gols, mas com muitas polêmicas. Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal, um grande Fla-Flu neste domingo aqui no Maracanã, mas um empate em 0-0 entre as equipes. O Fla-Flu que pode ficar marcado como o Fla-Flu dos gols anulados, um de cada lado, Arias pelo Fluminense e Gabigol pelo Flamengo. Mais de 62 mil torcedores presentes aqui no Maracanã, gols anulados e distância ainda maior das equipes para o Botafogo. O Flamengo agora 12 pontos de distância da liderança e o Fluminense 14 pontos de distância para o Botafogo. Como eu disse, um jogo bastante disputado desde o início aqui no Maracanã, 13 cartões concedidos pelo árbitro da partida, o Sávio Pereira Sampaio, um jogo muito disputado mesmo. Mas no segundo tempo é que aconteceram esses gols aí anulados. O primeiro do Arias percorreu todo o campo, fez um gol chutando da entrada da área no cantinho de Matheus Cunha, mas aí o árbitro anulou depois que o VAR chamou para verificar uma falta em Cebolinha na entrada da área do Fluminense. O jogo continuou muito quente, pegado entre as equipes. No finalzinho da partida, 42 minutos, o Gabigol chutou uma bola da entrada da área. O Fábio aceitou, muita comemoração do lado rubro-negro. Gabigol explodiu, tirou a camisa, levou o cartão amarelo, mas não adiantou, porque o VAR chamou mais uma vez, conferiu falta, uma falta de Pablo em Cano, ainda no meio de campo, no início da jogada, e aí anulou também o gol do Flamengo. 0-0, o Luiz Araújo ainda foi expulso por uma entrada em Marcelo no finzinho da partida. Tudo igual aqui no Maracanã e ouvimos, claro, os personagens desse clássico. Nunca falaria de arbitragem, jamás. En segundo, creo que o primer tempo de Flamengo foi muito bom. Depois sentimos o ritmo do jogo do primer tempo. Y o time bajó, no fue una estrategia, sino una situación de que Fluminense nos fue llevando a nuestro campo y tuvimos que vivir más momentos en campo propio que en campo rival y eso afectó un poco las posibilidades que o time tenía hoy sí para ganar. Às vezes atrapalha mais do que ajuda. Tem lances que a arbitragem, no jogo de hoje, por exemplo, teve tudo lance que o árbitro estava perto, então foi um erro de interpretação do árbitro. Aí chama o VAR, demora para tomar uma decisão. Então poderia ter resolvido no campo. Discordo, acho que não foi para vermelho, mas isso não cabe a mim vir reclamar. Enfim,
os 2 gols anulados corretamente e óbvio que dá para buscar o Botafogo, como que a gente vai negar isso? Temos mais o segundo turno inteiro pela frente. Sem compromissos no meio de semana, os 2 times podem descansar, pelo menos ter uma semana livre para treinamento, sem compromissos oficiais, voltam a campo na próxima rodada, no outro fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo sábado, aqui mesmo no Maracanã, contra o América Mineiro, e o Fluminense apenas na segunda-feira, contra o Coritiba, fora de casa. Uma arbitragem que, no campo, não foi uma arbitragem boa. Realmente teve grandes dificuldades, falta de critério, não alcançou o padrão que a gente está acostumado com o Sávio Pereira Sampaio. Ele realmente teve uma tarde muito infeliz, precisando do auxílio do árbitro de vídeo, esse sim com uma atuação muito boa, 3 vezes na partida. Primeiro, para anular o gol do Fluminense, numa falta claríssima que acontece na origem da jogada, no início do APP, né, que a gente chama APP, Attack Phase Possession, em inglês a sigla, uma falta muito clara que foi realizada na retomada de bola pela equipe do Fluminense. Árbitro bem colocado, a 3 metros do lance, com a visão completamente desencoberta e acabou, né, não vendo essa falta clara, esse calço, né, que acabou originando e tendo influência direta para o gol que aconteceu e foi corretamente anulado após a revisão do árbitro de vídeo. Depois, muito semelhante, uma outra falta na origem da jogada também, mais uma vez uma intervenção por APP, na questão desse empurrão, com as 2 mãos nas costas, o gol do Flamengo foi anulado por essa falta na origem, né? Vejam que o Cano está protegendo a bola e com os 2 braços, o zagueiro empurra ele e acaba derrubando ele. Aí, um problema da equipe de arbitragem como um todo, uma falta que ocorreu na frente do árbitro reserva, que ocorreu com uma bela visão lateral do árbitro assistente e não conseguiram auxiliar o Sávio Pereira Sampaio, que corretamente mudou sua decisão para tiro livre direto depois de ver a jogada no vídeo. E depois mais uma terceira vez no final do jogo, quando depois desse drible do Marcelo, vejam que mais uma vez o árbitro tem a sua visão aberta, tem todas as condições de tomar a decisão correta e acaba novamente precisando do auxílio do árbitro de vídeo correto. Por quê? Aí houve uso de força desproporcional. Uma força desproporcional que acabou tirando o Marcelo do jogo. Então essa é uma entrada, sim, não qualificada para temerária, como o árbitro assim interpretou no campo de jogo. Um erro claro e óbvio, o terceiro no jogo, que foi corrigido por mais uma correta intervenção do árbitro de vídeo. No final, decisões corretas, mas uma atuação para ser lembrada e não repetida. Grande abraço a todos, bom final de programa aí. Vamos lá, ó. Me sinto muito feliz de jogar, sempre estive preparado, somente tive um treinador, um perdedor que não sabe apreciar os jogadores, mas ficou para trás. Eu tava vendo essa declaração agora há pouco, tava até mostrando pro Jean aqui, falando, que ele tá, é do Sampaoli mesmo que ele tá falando, perdedor, Sampaoli. Aí o Jean até falou, será que foi do Vitor Pereira? Mas me chega a informação agora que realmente foi direcionado ao Sampaoli. Uma declaração direcionada ao Sampaoli aí do Vidal, que quando chegou o Sampaoli e o ano virou, e tá bom, quando virou já com o Vitor Pereira, né? Pensou na possibilidade de ser titular, acho que ele achava que ia ser titular do time. Ele segurou um pouco o ano passado, porque chegou com um bonde andando, a coisa estava funcionando com o Dorival, inteligentemente segurou. Ele achou que ele ia ser titular do time. Só que eu acho que em nenhum momento o Vidal entregou aquilo que se esperava do Vidal. De repente se esperava mais do que ele poderia entregar também, a expectativa foi alta. Os concorrentes até entregaram mais. Exatamente, exatamente. Agora ele vai para o Atlético Paranaense e dá uma declaração dessa. Sabe o que eu acho engraçado? É assim, ele era banco na Inter. Então. E nunca não abria a boca, não fazia um pio. Ele entrava às vezes aos 35, aos 40 e tal. E assim, por que ele era banco na Inter? Porque ele tinha que ser banco na Inter. É claro. Sim. Por que ele era banco no Flamengo? Porque ele tinha que ser banco no Flamengo. Exato. Não houve nenhum momento em que a gente olhava para as atuações do Vidal e dizia... O São Paulo colocou ele para jogar logo no começo. Sim, ele até falou, opa, deu a ele vai dar moral, vai dar espaço. Quando colocou talvez até o Marinho. Por conhecê-lo da seleção chilena e tudo mais. Então, assim... Ele deu chilique com o Vitor Pereira. É absurdo ele falar isso, porque ele não jogou para ser titular. Ele ganhou as oportunidades com o Sampaoli. E o Sampaoli foi técnico do Chile na sua fase mais gloriosa, quer dizer, chamando de perdedor. De alguma maneira ele está chamando de perdedor a sua própria seleção. Exatamente. Você está com outra camisa, inclusive, né? Assim, esquece o que passou, você está com outra camisa e honre a sua camisa. E tem outra coisa também, é a tal da intensidade, né? Ele não demonstrou
que estava no nível necessário para atuar. Durante um bom tempo. Foi um jogador que, quando fisicamente estava bem, foi um dos melhores da posição do mundo por um bom tempo. Isso aí, durante um bom tempo, porque o João Gomes não deixou. Sim. E eu tenho certeza absoluta que quando ele chegou, ele jamais imaginou que um jogador vindo da base do Flamengo, começando a sua vida num campeonato estadual, despontando, iria fechar a porta do time para ele. Lembra? Era o Flamengo do Dorival, que tinha basicamente 2 escalações, uma para o Campeonato Brasileiro e uma para a Libertadores e Copa do Brasil. E o João Gomes não deixou ele jogar. E o João Gomes está na Europa hoje. E ele fez o caminho inverso, num outro trecho de carreira, evidentemente, talvez pensando que, em termos de intensidade, exatamente, não seria necessário como era na Itália. E ele também não conseguia. O que é curioso para mim, ele até nessa declaração, né, assim, a partir de agora eu vou jogar desde o início, bababá. Eu não tenho essa certeza. Eu não tenho também não. Na forma como o Atlético joga, na forma como o Atlético Paranaense joga, talvez seja necessário mais intensidade. Não, e o setor, você olha pro setor. Quem vai sair? Quem vai sair? Tem Christian, tem Alex Santana, o Cittadini, que foi muito importante pro Atlético, tá saindo porque tá sem espaço. E Fernandinho. O Fernandinho. Só tem o Fernandinho lá. Enfim. E aí o Fernandinho vai sair pro Vidal jogar? Acredito que não, né? Fernandinho certamente não. Acredito que não. Porque ele pode encontrar a mesma situação. Ele pode encontrar a mesma situação dentro do Atlético Paranaense. Sim, certamente. E talvez aí ele seja mesmo. E além do João Gomes, o que ele vai fazer? O Pulgar, que com o Sampaoli chegou no Flamengo, Vitor Hugo chegando, aí Gerson chegou, o Alan, todos melhores. Que vai ser titular, né? Vai ser titular. O próprio Matheus França, que joga um pouquinho mais adiantado. Então, cara, tem hora que você olha e fala assim, os caras são bons. Ele perdeu espaço na fila. É isso. E no Atlético Paranaense é o que o André falou. É um time que o setor exige uma rotação muito maior. E vamos lá, ele e o Fernandinho junto, acho que o time vai perder exatamente a intensidade. Melhor não, hein? Ele tá lá e ele não achou. A falta é dentro do campo. Aí ele coloca o VAR vai encher o saco lá atrás. Mas o VAR não tem que checar todo gol? Assim não, né? Procurar pelo em ovo. Em lance de gol, o VAR checa. Assim, aliás, a arbitragem foi péssima dele. A expulsão do Luiz Araújo foi bem expulsada. Você achar que não devia. Foi perfeita. O Marcelo deu uma caneta humilhante no Luiz Araújo. O Luiz Araújo esquentou a cabeça e deu por trás. Eu não achei nem que foi isso. Achei que cartão vermelho. Perdeu. O árbitro deu amarelo, errou. O VAR consertou, chamando, aí ele deu vermelho. No começo do jogo, teve uma entrada do Lima, do mesmo jeito, em cima do Felipe Luiz. Sim. Que também era igual. Era pro VAR chamar e para ele dar vermelho. Não chamou. O primeiro lance do jogo erro do árbitro e erro do VAR nesse lance. Ou seja, arbitragem nota 0 em 2 lances que eu citei, fora desses polêmicos que a gente está mostrando. 1 minuto ele não daria nunca. O árbitro de frente pro lance, falta clara no Everton Cebolinha, ele não deu, segue a jogada e sai o gol. Corretamente o VAR chama, porque foi falta, e o árbitro só olhando no VAR, no monitor, é que ele vai lá e anula o gol. Corretamente, graças ao VAR, terceiro erro dele. E aí tem um erro do VAR no lance do Felipe Luiz, porque não chamou, devia ter chamado. E aí vamos pro gol do Flamengo. Para mim também não foi falta. E aí eu tô com você, eu tava preparado para dizer, ele só anulou, o VAR chamou, porque é lance de gol, tem que revisar. Aí o árbitro do VAR acho que chamou para fazer média, porque havia anulado o gol lá, e aí eu tô com você, anulou aquele, ele olhou lá e falou, vou anular isso aqui. Lógico. Para mim também, a hora que o Cando sentiu a mão nas costas ali do Pablo, ele desabou. Não foi falta para mim. Mais um erro. Isso mostra incompetência. Total. O árbitro foi péssimo no jogo de hoje. O VAR consertou 2 coisas, deixou de consertar o lance do Felipe Luiz, e nesse aí, se ele recomendou a falta, se o VAR, eu não sei, vamos ouvir áudio, que é amanhã, terça? É terça. Se o VAR recomendou, ele errou também. Porque pra mim não foi falta. Se chamou é porque viu alguma coisa. Né? Ou chamou pra fazer média. Eu tô totalmente mas ele não vai falar isso. Eu acho que esse gol anularam porque anularam. Eu tô achando que os árbitros do FIFA vai tudo apitar Série C e Série B. Porque se for cada rodada encostar, Bruno, não vai sobrar ninguém. Esse é FIFA também. É FIFA, irmão Eu tô louco pra ver as trapalhadas do CNM na terça-feira. Porque o CNM, ele acabou com a vida dele quando ele quis falar de impacto. Porque agora, amigo, eu vou ficar de olho em todas as faltas.
Porque é do Everton Ribeiro, ele falou que não teve impacto pro Richard Rios derrubar o Everton Ribeiro. Richard Rios, na velocidade, tromba nas costas do Everton Ribeiro e o Everton Ribeiro cai. O puxão de camisa do Grêmio. Se ele defender essa falta marcada do Pablo no Cano, acaba completamente a credibilidade do presidente da comissão de arbitragem da CBF. Porque ele tem a obrigação de dizer no vídeo dele na terça-feira: não houve impacto. Não teve impacto pro Cano cair do jeito que ele caiu. Senão, acaba, Bruno. Não tem mais. Senão o torcedor pode perder completamente a credibilidade com a comissão de arbitragem da CBF. E uma coisa que eu falo que eu acho que a arbitragem brasileira é ruim, além do lado técnico, também pela preocupação de querer moderar o jogo. Esses lances de expulsão e não expulsão, eles são uma demonstração disso. Ele não expulsa o Lima do Fluminense porque é no início do jogo. Aí num lance igual, ele expulsa o Luiz Araújo. Era pra tomar uma mané do Lima. Foi a primeira pancada do jogo, foi o Lima que deu no Felipe Luiz. E ele depois expulsa o Luiz Araújo no final por um lance parecido. Só que aí ele usa o cronômetro. Fica aquela coisa de querer moderar. Não, início de jogo, eu não vou tirar ninguém. Aí nos acréscimos tudo bem. Aí você pode tirar, o jogo já vai acabar. Então, para mim a arbitragem ela é ruim demais no Brasil e, já digo, não vai melhorar nunca, sempre vai ser ruim, porque há uma cultura de moderar, de administrar, de conversar muito, às vezes de querer aparecer muito, toda hora usar o VAR como muleta. Então é uma cultura que não foca na parte técnica, é uma cultura que foca em outras coisas, foca em administrar, em às vezes fazer média. Não, se eu tirei um daqui eu tenho que tirar um dali, ou em aparecer, em querer chamar atenção. Então não há preocupação em evolução. Acho que esse é o problema, um problema mais de mentalidade do que técnico. Os caras se preocupam com outros aspectos e não com a parte técnica do jogo. Seguramente o gol do Flamengo foi anulado, porque foi anulado o gol do Fluminense. Se não tivesse anulado um, não anularia o outro. Mas é isso que eu tô te falando. No do Fluminense teve a falta. Não dá pra gente falar que foi igual. Não, mas... No do Fluminense teve a falta. Eu sei que o árbitro foi o máximo da incompetência possível, porque ele tava do lado O Flávio quer dizer critério errado da arbitragem. Isso, é isso que eu tô dizendo. Aí ele tá lá do lado, ele não enxerga aquilo que é um absurdo, um árbitro FIFA. Aí o VAR vai se intrometer, entrar atrás, ele vai e muda a opinião dele, é uma vergonha. Aí o que ele faz? Os caras ficam na espera. Se o Flamengo fizer um gol, vamos ver se a gente acha alguma coisa pra anular. É por aí. E aí eles acharam. Não tem nada, não foi nada. O lance é um lance. Jamais alguém marcaria falta naquele lance. Marcaram porque tinha que anular o gol, porque o outro gol tinha sido anulado. Isso é uma vergonha. O Pilhado chamou a atenção que o Cano não reclamou. Não reclamou. Não foi nada. Não foi nada. Ele cai e levanta. Não foi nada. O Cano não reclama. Eu não sei se ele reclama depois. Depois eu não sei se o Cano reclama. Na hora, ele cai, ele levanta e ele não reclama nada. O lance continua. A gente ainda vai mostrar também o lance da expulsão. Tem um lance do Felipe Melo no primeiro tempo. O Felipe Arrascaeta, né? Que entra um lance quase igual do Cano. E não deu nada. Vamp, foi o que você falou. Se acontece aquilo ali dentro da área, não dá. Não dá pênalti, nem se chama o VAR. Nem se chamasse o VAR, não ia marcar pênalti. E aí, é aquilo que a gente sempre fala, que o Flávio falou. Parece que quando chama o VAR, ele é obrigado a marcar. Ele não é obrigado a marcar. Ele pode ser chamado e falar, vou manter minha decisão, não vou marcar pênalti, eu vou marcar o gol, porque eu não achei falta. Mas não, ele se sente obrigado. E aí... O único que faz isso é um cara que eu não acho bom árbitro, é o Klaus. Pelo menos ele tem coragem. Se ele errar, ele erra sozinho. Ele vai até o fim com a parada. Ele não afina. Os outros são todos afinões. Eles vão lá... Mas não precisa ter árbitro. Põe o VAR pra apitar, pô. Se o cara muda de opinião desse jeito... Gente, o lance do... Como é que ele não viu aquele lance, aquela falta? Ele tá muito bem posicionado. E a partir dali, anula qualquer questão. Não dá. Olha, realmente é impressionante. É assustador. Antes de mais nada, você viu que o próprio Sampaoli disse que gostaria de ter dado entrevista depois da partida contra o Atlético Paranaense, quando a diretoria do Flamengo adotou a lei do silêncio em protesto contra a arbitragem, que de fato fez uma péssima atuação a arbitragem no último duelo, prejudicando e muito o Flamengo. Hoje também, eu acho que a arbitragem prejudicou o Flamengo. Enfim, não tem jeito. Eu vou ler aqui algumas declarações. O Sampaoli disse que o time está crescendo. Olha, eu até acho que está crescendo, mas ainda oscila muito, na minha opinião. Eu acho que não pode oscilar tanto assim, de verdade. Um time do Flamengo, o elenco do Flamengo, com os jogadores que tem, eu acho que não pode oscilar. E para mim,
a partida de hoje escancara e muito 3 fatores aí. A ausência do Fabrício Bruno faz falta, muita falta. A ausência do Ayrton Lucas faz muita falta. E quando Everton Ribeiro e Arrascaeta não estão em campo, o Flamengo é nulo. Nulo. E isso escancara a necessidade do Flamengo trazer um jogador para essa posição. Seja o Claudinho, seja o De La Cruz, enfim. O Flamengo precisa contratar algum jogador para essa posição. Eu acho que essa rodada aqui, ela deixou muita gente já pensando nas Copas. Quem ainda tem Copa para jogar, eu acho que está pensando nela como prioridade a partir dessa rodada, sinceramente. Porque o Flamengo tem a Copa do Brasil, está na semifinal, contra o Grêmio, que também está ali junto com ele na tabela. O Flamengo é vice-líder, o Grêmio é terceiro colocado. Os dois vão prestar muita atenção na Copa do Brasil. Primeiro jogo entre eles será no próximo dia 26 de julho. A volta no dia 16 de agosto. Teremos o primeiro jogo da semifinal, os 2 meses de semana seguintes de Libertadores da América, oitavas de final, e aí fecha a volta depois das oitavas da Libertadores, Copa do Brasil, dia 16 de agosto. Amanhã, nesta segunda-feira, na sede da CBF, teremos 1h o sorteio dos mandos de campo. A outra semifinal, São Paulo e Corinthians. Então, ó, quem está em Copas, Flamengo, Grêmio, Fluminense, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, né? O Botafogo está na Sul-Americana. Goiás não pode não, porque o Goiás tem que fugir, né, do rebaixamento. Corinthians também tem como prioridade escapar de vez do rebaixamento, mas vai investir na Sul-Americana e vai investir também na Copa do Brasil. Eu tenho a impressão de que esses outros times todos que eu estou citando, eles a partir dessa rodada vão olhar com muito mais atenção para as Copas, a não ser aqueles que estejam na situação de ser incomodado pelo fantasma do rebaixamento. Sim, senhor. João Guilherme fala sobre mais um assalto da arbitragem contra o Flamengo. É imoral. Olha, tem muito rubro-negro reclamando, tem muito tricolor dizendo que não é nada disso, que é choradeira. E nós vamos falar sobre o Fla-Flu agora. Olha, eu tinha a expectativa de um grande jogo no Maracanã, né? Porque entraram em campo hoje 2 equipes com muitos jogadores de qualidade técnica. A gente tinha, por exemplo, de um lado Marcelo e do outro Felipe Luiz, que proporcionaram grandes duelos nos derbys madrilenhos entre Real e Atlético. Tínhamos 2 maestros, Ganso e Arrascaeta. Tínhamos 2 artilheiros, Cano e Gabigol. E tínhamos uma quantidade grande de bons jogadores, de ótimos jogadores nas 2 equipes. E aí o jogo começou. Primeiro tempo, o Flamengo foi melhor na maior parte do primeiro tempo. Ele marcou muito bem o Fluminense praticamente não conseguiu jogar, só melhorou e encontrou alguns espaços na final já da primeira etapa, mas o Flamengo controlou o jogo no primeiro tempo, né? Envolveu o Fluminense. O Ganso, no primeiro tempo, só foi visto reclamando com o árbitro, falando que só deu cartão amarelo porque era o Felipe Melo. O Cano teve uma oportunidade numa cabeçada, e o Fluminense chegou também numa bola que o Felipe Luiz quase faz um gol contra, e o ótimo goleiro Matheus Cunha evitou. O Flamengo teve, embora o Fluminense, mais posse de bola até no primeiro tempo, mas o Flamengo teve mais o controle do jogo. Ele dominou as ações, ele marcou bem o Fluminense e não deixou o Fluminense jogar. Mas faltou ao Flamengo, principalmente pelo time que ele tem, pelo elenco que ele tem, contundência na hora das finalizações. O Flamengo finalizou pouco no jogo. Foram poucas situações de finalização no primeiro tempo. Gabigol, um chute na entrada da área, um chute
esse do Gabigol. Tivemos uma outra tentativa com o Wesley, uma tentativa com o próprio Arrascaeta, numa bola enfiada para ele dentro da área, mas o Flamengo ele rodou, marcou, pressionou, ficou com a bola, incomodou o Fluminense, mas não foi contundente, não finalizou, não deu muito trabalho para o Fábio no primeiro tempo. Então o Flamengo foi melhor no primeiro tempo, mas faltou isso. Aí veio o segundo tempo e o Diniz fez uma alteração que mudou a partida. Ele tirou o Martinelli e colocou o Lelê, jogador de movimentação no ataque, e o time do Flamengo começou a dar espaços. Não sei se foi por causa do jogo do meio de semana, desgastante contra o Atlético Paranaense, mas a marcação do Flamengo afrouxou. Davi Luiz, Felipe Luiz, que fizeram um excepcional primeiro tempo, caíram muito de produção. Thiago Maia não segurou a onda, Gerson esteve abaixo do que ele pode, Léo Pereira também caiu de nível, Arrascaeta, Gabigol, esses caras não apareceram, Cebolinha, mais uma vez, uma atuação, né, que não justifica a fortuna que o Flamengo pagou nele, né, não foi bem o Cebolinha mais uma vez, e aí o Fluminense cresceu, com a qualidade técnica que tem, com o Lelê entrando e incendiando o jogo. E aí, quando você tem espaço, você tem jogadores do quilate de Ganso, de Arias, de André e do Marcelo, que é um deboche, né? E aí você começa a ser incomodado por esse time do Fluminense. Então o Fluminense ele foi melhor no segundo tempo e ele foi mais contundente que o Flamengo no primeiro tempo nas finalizações. O goleiro Matheus Cunha foi um destaque. Numa cabeçada do Nino, ele evita o que seria o gol da vitória do Fluminense. Então, pegando o jogo, o primeiro tempo o Flamengo foi melhor. O segundo tempo o Fluminense foi melhor. Mas o Fluminense foi melhor no segundo tempo do que o Flamengo no primeiro tempo. Então, achei que o Fluminense jogou mais bola nesse Fla-Flu do que o Flamengo. Mas agora nós vamos entrar naquele ponto que a galera gosta de ouvir a nossa opinião. Muitos ficam incomodados, xingam porque você não está falando o que ele quer ouvir, porque você está falando contra o time dele, e outros aplaudem porque você está falando a favor do time tal. Então, a arbitragem sempre é um tema muito polêmico. E esse jogo teve polêmicas na arbitragem e eu vou dar aqui a minha opinião sobre os lances principais. Primeiro, nós tivemos 2 gols anulados. Um do Arias e um do Gabigol. O gol do Arias, no início da jogada, o árbitro inclusive estava de frente para o lance, ele deixou seguir um lance claro de falta do André no Cebolinha. Foi falta do André no Cebolinha. Mas aí o árbitro mandou o jogo seguir, seguiu, o Arias no contra-ataque, chutou no canto, 1-0 para o Fluminense, mas o pessoal do VAR avisou, vem aqui no monitor dar uma olhada, lá na origem do lance teve falta, o que ele não viu em campo, ele viu no monitor e deu a falta. Que aconteceu. Depois, o Flamengo teve um gol anulado. Já no final, Gabigol, que estava sumido na partida, fez um gol decisivo, matou no peito, chutou no canto, 1-0 Flamengo, mas aí a nação rubro-negra comemorava e veio o chamado do VAR. Falta na origem do lance. Pablo empurrou Cano, o Flamengo recuperou a bola e saiu a jogada do gol do Gabigol. Eu achei que nos 2 lances aconteceram as faltas na origem da jogada. Tanto a falta do André no Cebolinha, como a falta do Pablo no Cano. Então, neste ponto aí, a arbitragem usou um critério que eu achei
igual. E eu concordo com as duas marcações. Agora vamos para os lances de pênalti. Teve um lance no primeiro tempo que pouco foi comentado. Numa bola cruzada na área, o Arrascaeta subiu, o Felipe Melo também, e o Felipe Melo veio direto no corpo do Arrascaeta. Ele projeta o corpo em direção à bola, mas em direção ao Arrascaeta para dar o famoso chega para lá. Ele entra forte no ar e desloca o Arrascaeta dentro da área. No meio-campo, o árbitro daria falta. Foi dentro da área. O árbitro achou que não foi falta, mas para mim foi falta. Aconteceu a falta do Felipe Melo no Arrascaeta. Então, para mim, foi pênalti a favor do Flamengo, não marcado. Um outro lance também de pênalti. Segundo tempo, Cano dentro da área, marcado pelo Gerson, ele gira e chuta a bola, que bate no braço do Gerson, que está com o braço esticado e realmente afastado do corpo. Porém, tem um detalhe. O Cano está muito próximo do Gerson e ele chuta a bola na direção do braço do Gerson. O Gerson não faz o movimento para colocar o braço impedindo a passagem da bola. A bola bate no braço do Gerson. Ela foi chutada pelo Cano e atingiu o braço do Gerson numa distância muito pequena. Não dava para o Gerson tirar o braço dali porque a distância era muito pequena. Então, neste lance, eu achei que não foi pênalti, foi bola no braço do Gerson e não foi pênalti exatamente por isso. A bola foi chutada pelo Cano, bateu no braço do Gerson, que estava com o braço afastado do corpo, mas parado, e a bola bateu ali. Então, eu achei que não foi pênalti. Mas essa é a minha opinião. Concorda comigo? A Lívia, você sabe. Esqueci. Você esqueceu? Acabei de esquecer. Você dança. Lá em Brasília, você dançou lá na piscina. Fala com o Zico, Neto. Não, antes disso, antes do Zico, o Flamengo, naquilo que o Jorge Sampaoli está fazendo, mais ou menos o que você falou, ele não bota o mesmo time para jogar. Não. Ele mexe muito. Bastante. E o Flamengo é um time candidato a tudo também, porque é o único que está disputando as 3 competições, que é Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Você está disputando 3, Sul-Americana, Brasileiro e Copa do Brasil. Corinthians, Sul-Americana e... A gente não falou do Corinthians ainda? Brasil. Não, mas peraí, você tem o Zico na tela, foi o hino do Flamengo, respeita o Zico. Dá o hino do Flamengo pro Zico. Pode tocar, mas o Tim Maia, entende o Tim Maia? Não, quero o Tim Maia. Quero o Tim Maia cantando. Tem o Tim Maia aí? Pega o do Tim Maia. Pega o do Tim Maia pro Zico. Dorival Júnior, o que o Jorge Sampaoli faz e que muitas vezes, eu não consigo entender. De Arrascaeta, Gabigol, os caras da reserva. Coisa que você fez do Flamengo muito bem isso. Ganhando a Copa do Brasil e Libertadores. O Flamengo é um time hoje a ser batido? Olha, eu acho que sim. O Flamengo a ser batido, o Botafogo, o próprio Palmeiras. São equipes que têm um nível de investimentos um pouco diferente e é natural. Equipes já montadas há um bom tempo, o Palmeiras aí super campeão, próprio Flamengo. O Flamengo a gente não pode esquecer que há 6 meses atrás estava ganhando 2 competições. Verdade. E de repente eu ouço falar... esqueceu disso. Não, talvez. Esqueceu, Dorival. Esqueceu porque... Eu respeito muito isso porque eu acho que é uma tomada de posição, ela aconteceu, é natural, você é profissional, você gostaria que pudesse ter uma sequência, isso é um fato. Agora, eu como profissional também tenho que respeitar e tentar entender. Não, e desculpa te interromper, é importante respeitar sempre. Eles são diretores, presidentes do Flamengo e eles decidiram e tá tudo certo. A gente analisa daqui. Agora, acho que até hoje ninguém conseguiu explicar e como essa diretoria kamikaze do Flamengo consegue ainda vir conquistando tanto. Porque não existe projeto a longo prazo.
O time é bom, mas não é videogame, Neto. Nós vimos isso na troca quando chegou Paulo Souza, quando chegou Renato Portaluppi. E aí o Dorival, como mas chega... ganhou muita coisa. Ganhou muito, mas aí o que justifica, e eu não consigo imaginar, porque não é nem do perfil do Dorival, quebrar o pau, subir o tom de voz. Ele acaba de ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil, pegou um Flamengo desacreditado. Não tinha nada do trabalho do Paulo Souza para aproveitar. Ele pegou terra arrasada. Que não era o Paulo Souza, títulos, né? E aí entrega justamente para o seu vice, que conseguiu dar uma cara para o Corinthians, mas trabalhando uma temporada inteira. E eles acharam que o time do Flamengo era videogame. Aperta X, bolinha, entrega o controle pro Vitor Pereira e não aconteceu. Então, assim, o time é muito bom, mas não é videogame. Então, assim, é importante respeitar. Mas que até hoje ninguém entende o que a diretoria do Flamengo fez, Neto, e eu acho que foi realmente uma falta de respeito enorme, Dorival. Zico, uma pergunta da Marília para você do Flamengo. Zico, você muitas vezes se manifestou nesse começo de ano, né? O Flamengo parece que liga no segundo semestre. O Dorival também ligou o Flamengo no segundo semestre. Vai, no segundo semestre liga. Se manifestou várias vezes. E também se manifestou sobre a questão da grife, né? Então, se com todo respeito o Dorival não quer falar e com muita delicadeza não quis falar sobre a diretoria do Flamengo, a diretoria do Flamengo se comporta querendo comprar grife, tanto para o elenco como jogador, como para quem está sentado no banco. Achou que o Vitor Pereira é uma grande grife e trocou. Mas do ponto de vista técnico, assim como ele fez no Corinthians e chegou até a final da Copa do Brasil, ele errou muito. Ele errava e acertava. O Maurício está aqui, companheiro de arquibancada, sabe quanto ele errava para acertar na rodada seguinte. Você que entende tanto de Flamengo e que hoje vê no Flamengo um camisa 10, que para essa nova geração representa essa paixão como você representou durante tanto tempo, você consegue entender essa necessidade do Flamengo, que é um time tão popular, para parecer tão bilionário? Marília, é difícil, né, compreender certas decisões, né, porque o futebol, eu acho que, para mim, no meu modo de ver, eu vejo futebol com uma simplicidade muito grande. Então, você tem que valorizar aqueles que se encaixam dentro de uma filosofia, dentro de uma metodologia que o clube vai seguir dali para frente. Então, desde o momento que você trouxe o Dorival e as coisas não estavam indo muito bem, quer dizer, você dá um jeito, dá uma nova cara, os jogadores conseguem se recuperar, o time tem uma ascensão muito grande, conquista. Aí você tem um calendário para o outro ano que seria talvez aquilo que o torcedor do Flamengo mais esperasse, que seria uma nova conquista do Mundial e com possibilidade de isso acontecer. Pequenas, lógico, pela diferença em termos de time com o Real Madrid, mas é um jogo só, tudo é possível. Agora, o problema é o quê? É toda a falta de preparação, toda aquela discussão. Primeiro, que você premiou o perdedor. Quer dizer, o cara que foi eliminado pelo time do Dorival em 2 competições, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil, ele foi premiado, dirigia a melhor equipe da América, né, que foi o Flamengo. Não estou falando das qualidades da pessoa, nem do treinador. Estou falando do meu ponto de vista sobre futebol. Então, o Flamengo, com isso, atrapalhou todo um planejamento, porque o Dorival não pôde fazer esse planejamento para o ano seguinte, que ele não ia seguir, e o Vitor Pereira também não fez nenhum planejamento, porque ele só podia assumir a partir de 1º de janeiro. O que aconteceu? O Flamengo ficou com um período enorme de férias, né, um período enorme de preparação, e chegou com muita dificuldade para disputar aqueles torneios todos, né, aquelas finais todas de Supercopa, Recopa, e além do Mundial. Então, eu acho que o fracasso estava na cara, que ia acontecer. Por quê? Porque era um time desordenado e era um time fora de forma, fora da sua melhor condição. Então, eu acho que foi um tiro no pé, claro. E depois da casa arrumada, o Flamengo
voltou e está voltando a ser o que todos esperam dele, né? Então tá aí, nação, as últimas notícias do Flamengo. Então tá aí o Zico falando sobre a repercussão dessa mudança, né, no Flamengo. O Dorival Júnior também, né, falando sobre o Mengão. E o detalhe importante desse vídeo é falando sobre a arbitragem. O Flamengo foi prejudicado pela arbitragem, na minha opinião. Teve o lance do pênalti em cima do Arrascaeta que não foi dado. O gol do Gabigol, que foi um golaço, que na minha opinião também não foi falta, era para ter dado o gol pro Flamengo. E tá aí. Flamengo novamente prejudicado pela arbitragem. Botafogo ganhou a partida, disparou na liderança. Agora são 12 pontos de distância que tem para o Flamengo. E o Flamengo continua na briga, mas a distância ficou grande. E agora, com certeza, o Flamengo vai focar nas Copas, vai dar o seu melhor nas Copas. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai ver, de acordo aí esses dias, né? O técnico Sampaoli terá praticamente 7 dias aí para preparar a equipe. O Flamengo joga somente agora no sábado. Vamos ver o que vai acontecer. Então é isso aí, nação. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Muito bom dia para todos vocês e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.